meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Liliane e a aula de hoje vai ser sobre acentuação gráfica. Isso mesmo, nós vamos entender um pouquinho da importância da acentuação nas palavras, para que ela serve, né, a acentuação, e vamos entender um pouquinho as regras da acentuação. Então, para que serve a acentuação mesmo? Ela vai servir para auxiliar, para indicar exatamente a pronúncia das palavras. Então, ela serve para dar o auxílio para a gente de como a gente deve pronunciar determinada palavra. Então, para isso, a gente tem que saber quais são os acentos. Existem 3 acentos gráficos. É o acento agudo, indica que a vogal tônica possui timbre aberto, por exemplo, sofá, baú, boné, eu sei que vocês sabem disso. Tem o acento circunflexo, que indica a vogal tônica possui um timbre mais fechado, como colônia, ônibus, você. E o acento grave, que indica a crase. Né? O que é a crase? É a combinação da preposição a com o artigo a. Então, formando aí, esse acento grave indica a crase. Então, são somente esses 3 sinais de pontuação aí. A classificação das palavras, então, quanto ao acento tônico, quanto à tonicidade, elas são classificadas em 3. São as proparoxítonas, quando a sílaba mais forte é a antepenúltima, contando de trás para frente, né, do final da palavra para o início, temos que ver a separação silábica. Primeira, última, penúltima e antepenúltima. Então, quando a sílaba mais forte é a antepenúltima, a gente vai dizer que ela é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos ver qual é a sílaba forte aqui, ó. Lâmpada, o O do ônibus, matemática, são as sílabas mais fortes da palavra, que é a chamada de tônica. As paroxítonas é quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a penúltima, contando ali, ó, de trás para frente ou do final da palavra para o início. Em cadeira, vamos ver qual é a sílaba mais forte, a tônica. Você separa a sílaba e vê, ó, a última e a penúltima é a mais forte, ó, cadeira e régua, táxi. Então, essas aqui são as penúltimas sílabas, são as mais fortes. E as oxítonas é quando a sílaba mais forte é a última. Por exemplo, na palavra café, coração, caju, a última sílaba é a mais forte. E como a gente vai saber qual é a sílaba mais forte ou não? A gente tem uma regrinha, né, que a gente chamar a palavra. Quando a gente está em dúvida, né, às vezes a palavra não está acentuada, apesar dela ter uma sílaba mais forte, nem sempre essa sílaba mais forte ela é acentuada. Mas como você vai saber então se ela é paroxítona, proparoxítona e oxítona? Você chama a palavra e vê qual é a sílaba mais forte. Aqui em lâmpada, você vai chamar como se a lâmpada fosse alguém. Você fala lâmpada. Parte mais forte, então, é essa aqui, ó, lã, da palavra lâmpada. Aqui, ó, cadeira. Você está chamando a cadeira e aí você vê qual é a sílaba mais forte. Café. Qual é a sílaba mais forte aqui do café? Então, assim a gente consegue identificar a classificação aí das proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Vamos observar agora a dica para acentuação de cada uma, né? Para acentuar, então, vocês precisam seguir 3 estratégias. Primeiro, dividir a palavra em sílaba. Depois, classificar quanto à tonicidade, quanto à proparoxítona, oxítona e paroxítona. E também de acordo com a sua terminação. Tem que analisar essas três regrinhas, as 3 estratégias para você acentuar. O monossílabo tônico. O que é monossílabo? É uma palavra formada por uma sílaba só. Tônico, aquele que é pronunciado mais forte. Acentua-se os monossílabos tônicos terminados em A, seguido de S, como em pá, paz, gás, seguido de S também, pé, pés, e O,
seguido de S, pó, pós. O monossílabo tônico também terminados em ditongo aberto, eles também são acentuados. Ditongo aberto em ei, oi, el. São as palavras, ó, réis, que é moeda, géis, féis, oi, sóis, dói, rói, em el, véu, céu, réu. Então, aqui são regras de acentuação para monossílabo tônico terminados em ditongo aberto. As proparoxítonas, todas elas são acentuadas. Olha que fácil, né? Essas aqui são as mais fáceis. Então, quando você percebe, se a antepenúltima sílaba for a mais forte, você tem que acentuar todas as proparoxítonas. Vamos observar aqui, ó. Lâmpada, pêssego, sábado, empréstimo, estômago e álibi. Todas, então, as proparoxítonas devem ser acentuadas. Então, da regra, essa aqui é a mais fácil que tem para poder você saber para acentuar. As paroxítonas acentuam-se todas as palavras paroxítonas terminadas. Aí você tem que observar a terminação da palavra. Quando ela termina em R e ela for a sílaba mais forte for a penúltima, aí você vai acentuar. Se terminar em R, se terminar em L também, aqui como túnel, você também vai acentuar essa paroxítona. Se terminar em N, como hífen, você vai acentuar, como abdômen. Se terminar em X, como em tórax, em látex, aí você também tem que acentuar. Se terminar em I ou is, júri, lápis, táxi. Então, é importante a acentuação. Os, vírus, né? Coronavírus, bônus, on, terminado em on também, próton, elétron. Então, observem nas paroxítonas, para elas serem acentuadas, ela tem que ter essa terminação, tá? Você tem que observar qual é a sílaba forte. É a penúltima? Se for penúltima, é uma paroxítona. Aí você observa qual a terminação dessa palavra. Se ela terminar com essas consoantes e vogais aqui, aí você acentua. Outra regra é terminadas em como álbum, álbuns, terminada em ão, como órfão, órgãos, terminada em ans, como órfã, órfãs, imã, terminada em eis, jockey, úteis, terminada em ps, como em fórceps, e ditongos também, como colégio, terminado em ditongo, colégio, lábios, seguido ou não de s. As paroxítonas não acentuam em ditongo aberto, por exemplo, essa aqui é a nova ortografia, em e, ei e oi, por exemplo, ideia. Se a sílaba forte, a paroxítona, tiver um ditongo aberto, ela não vai ser acentuada, ok? Então, isso aqui, ideia, já não tem mais acento, nem estreia. Oi, também não vai ser acentuada. O ditongo aberto em oi, se tiver aqui na paroxítona, presta atenção, se for paroxítona. Então, a paroxítona aqui também não tem mais o acento como heróico. As oxítonas, que são a sílaba forte, é a última sílaba, acentua todas as oxítonas terminadas em a, e, o, todas seguidas de s, em e ens. Aí aqui tem os exemplos, ó. Terminou em vatapá, a sílaba mais forte é a última, oxítona, você vai observar a terminação. Terminou em A, então vai ter acento. Guaraná é a sílaba mais forte, não é a Guaraná. A Guaraná é a mais forte, é a última. Terminou em A, vai ter acento. Terminou em E, como em pajé, vocês, café, não é somente acento agudo. Lembra-se também que tem o acento circunflexo. Ó, terminou em O, giló, vovô, vovó, paletó. Terminou em também. Lembra desses acentos aqui, ó? Vintém, contém. E terminou em ens. Parabéns, vinténs, contens. Ok?
Fiquem ligadinhos aí. As oxítonas também terminadas em ditongos aberto, como em ei, oi e el, todas elas vão ser acentuadas, ok? Oxítona, sílaba forte a última, e elas estão terminadas com ei, mas com seguido de s, tudo bem também. Aí você vai acentuar papéis, anéis, fiéis, cordéis, quartéis, coronéis, faltou marcar aqui, terminada em oi, herói, anzóis, lençóis, faróis, constrói. Terminada em el também, ó, troféu, ilhéus, mausoléu, fogaréu, chapéu. Então, observem as terminações. Outra regra também é para hiato. Acentua-se o i e o o, vogais tônicas, os hiatos, quando? Ó, quando elas aparecem sozinhas, na sílaba ou seguido de s, como em saída. Presta atenção, o que é hiato? Relembrando, né? O encontro de duas vogais, de dois sons vocálicos, e cada uma em sílabas diferentes, né? Vamos observar aqui em saída, ó, dois sons, o A e o I, é só que são em sílabas diferentes. Saída. Então, quando que você vai acentuar o E ou o U, vogais tônicas do hiato? Quando elas aparecem sozinhas nas sílabas seguidas ou seguida de S. Apareceu sozinha, saída? Sim. Você tem que separar a sílaba. E aí você vai acentuar. Saúde. Na separação da sílaba, ela ficou sozinha, então ela vai ser acentuada. O I e o U. Egoísta. Egoísta. Também ficou sozinho seguido de S também. Ou sozinho seguido de S. Aí você vai acentuar. Balaústre. Também vai acentuar porque está sozinha ou seguida de S aqui. Os hiatos não levam acento gráfico se a sílaba seguinte iniciar por NH. Então, presta atenção. Rainha é um hiato. Ra, separação silábica, I, sozinho, e o NHA. Então, se tiver, você observa aqui, mas também você olha se a próxima sílaba está iniciando com NH. Está iniciando com NH? Então, não deve ser acentuada. Está iniciando com NH, moinho? Então, moinho não pode ser acentuado. Seguindo a regra. E o acento diferencial. Usa-se o acento diferencial nas palavras pôde, que é o passado, que é diferente de pode, presente. Por exemplo, aqui, ó, ontem ela não pôde vir aqui. Pôde, passado. Na letra B, quem pode me ajudar? Olha a diferença de pronúncia. Então, aqui também existe esse acento diferencial para você separar, para você distinguir, né, esse pode passado e esse pode presente. Também para distinguir por verbo, da preposição por também. Na letra A tem o verbo, você vai pôr a carta no correio, ou seja, você vai colocar a carta no correio. Aqui é um verbo. Na letra B, o carteiro não passa por essa rua. Então, aqui, para diferenciar o verbo da preposição, tem também esse acento diferencial, o acento circunflexo. Também temos verbos ter e vir, são acentuados e seus derivados também no plural. Olha a diferença deles. Ó. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Para diferenciar quem é o singular, que primeiro está no singular e quando está no plural tem um acento circunflexo. Detém e vem. Voltando aqui. Isso. Trema. Sabemos que com a nova ortografia, novo acordo ortográfico, o trema deixou de ser utilizado nas palavras, por exemplo, na palavra tranquilo, que era utilizada para distinguir esse som do ki com qui, passou a ser utilizado normal, sem a trema no U, mas aí manteve-se as palavras estrangeiras e suas derivadas. Por exemplo, Miller. Miller tem o trema, porque é uma palavra estrangeira, e milleriano também tem o trema, porque são palavras, né, já são palavras próprias, e aí não muda. Aqui tem um resumão aqui
da acentuação gráfica, as regras gerais. Então, acentuação, temos aqui, você tem que saber as paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas. Aí você sabe que a proparoxítonas, todas elas são acentuadas. Jurídico, único, música, álcool. As paroxítonas, aí você vai observar as terminadas em R, em ditongo, em X, em I, em N, em L, ão, an, us, ps, todas essas aqui são acentuadas. Também terminada em ditongo aberto, e oi, elas não são acentuadas, como ideia, assembleia. Então, as paroxítonas terminadas em ditongo aberto, e oi, não são acentuadas. A acentuação das oxítonas. As oxítonas em ditongo aberto, oi, el, elas são terminadas em ditongo aberto, elas são acentuadas. O monossílabo também terminado em ditongo aberto são acentuados, e terminados em a, e e o também são acentuados. Aí você vai ver no oxítono acento agudo, as terminadas em a, e, o são acentuadas, terminadas em e ens são acentuados com acento agudo, são acentuados com acento circunflexo, quando terminadas em e ou o, né? Como crer, avô. E também o no infinitivo, seguido dos pronomes oblíquos. Por exemplo, o exemplo dá, infinitivo do verbo dar. Aí quando você vai colocar com o pronome oblíquo lo, então você tem que assinalar, tem que acentuar o a, ok? Então isso aqui é o que vocês devem saber um pouquinho. Não fiquem preocupados, são muitas coisas, mas vocês conseguem entender, conseguem depois ir utilizando isso, colocando na prática, tá bom? Então eu quero que vocês tenham bons estudos, que qualquer dúvida pode entrar em contato comigo.